Vamos lá, bom dia. Vamos hoje iniciar a nossa transmissão, em que, devido a algumas circunstâncias, não tivemos como realizar aí premeditadamente a divulgação, mas vamos lá, vamos aguardar um pouquinho, enquanto o Instagram está notificando as pessoas. Mas é muito bom estarmos aqui nessa manhã de domingo, para falarmos um pouquinho mais sobre Jesus, sobre essa doutrina consoladora e tudo aquilo que nós podemos não somente aprender, mas conhecer sobre nós mesmos. Então vamos aguardar um pouquinho, enquanto as notificações vão chegando, para que nós possamos estar alinhados. Bom dia, Paula, muito bem-vinda, que bom que você está aqui. Tudo bem? Estamos aguardando um pouquinho, para dar o tempo das pessoas estarem chegando, porque ontem, devido a algumas atividades, eu não fiz a divulgação do encontro de hoje. É todos os domingos às 9 da manhã, a gente tem aí 30 minutos, 40 minutos, um pouquinho de reflexão para a nossa semana. Então, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Possamos estar sempre juntos. Vamos aguardar um pouquinho, enquanto as pessoas vão chegando, vão se aproximando. Hoje estarei transmitindo apenas pelo Instagram, ao vivo, e depois eu vou retransmitir pelas outras plataformas. Houve uma demora aí no processo de abrir o campo aí para divulgação. Bom dia, Jane, um abraço para você, muito bem-vinda nessa manhã de domingo. Como é que está o calor aí pelo Rio de Janeiro? Deve estar maravilhoso, como é sempre o local aí, né? Bastante luz, bastante luminosidade dos céus do calor humano. Seja bem-vinda. Está aqui começando. Vamos aguardar um pouquinho enquanto as pessoas vão chegando, porque eu não tive como divulgar a transmissão de hoje. Houve um impedimento aqui, eu preciso resolver antes. Eu acabei, digamos assim, eu fiz uma atualização e, infelizmente, quando eu fiz a atualização, os meus acessos eu tenho que trocar as senhas. E aí complicou um pouquinho. Mas vou estar transmitindo hoje só pelo Instagram. Depois eu vou reaplicar no YouTube, no Facebook, e aonde a gente costuma sempre estar divulgando, no Telegram. Então, nessa manhã de domingo, estamos aqui iniciando hoje, particularmente somente pelo Instagram. Depois nós iremos reaplicar. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar o tema do livro Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro, ele tem uma particularidade em que quando Emmanuel, no plano espiritual, se preocupou muito com as questões relativas à condição humana, as temáticas humanas, a vivência, a vida de um modo geral e tudo aquilo que rege o nosso dia a dia nos nossos processos. E aí, quando ele teve em contato com esse livro, inclusive ele explica isso na introdução, né, no prefácio do livro, em que ele relata isso como sendo um manual de vida, em que ele colocaria assim, que as páginas do livro, as mensagens dele, falem ao coração dos homens, e que possa ser, né, um direcionador para as nossas questões do dia a dia.
Então esse livro eu tenho um olhar sempre nele, porque ele traz algumas reflexões de formas bem objetivas, curtas, para que a gente, no nosso linear, no nosso limiar do caminhar, a gente possa compreender as situações e, principalmente, nos direcionar interiormente em como agir. Então nós vamos hoje falar sobre o seu capítulo 6, intitulado Fé. E você que está aí, que nos acompanha, o som está nítido, está me ouvindo bem? Espero que a bateria do celular também aguente até o final, porque ontem, depois que eu cheguei da palestra, eu fui preparar alguns outros materiais e deixei o celular ali do lado e não observei que ele estava com a bateria em torno de mais de 30%, 40%. A questão é que eu adormeci logo depois, um tempo depois, com ele tocando as músicas. E quando eu despertei, já por volta das 3h40, por aí assim, eu só fiz desligar o celular, mas não observei que a bateria. Mas, vamos lá. Bom dia, Cida, bom dia a vocês do Vinha de Luz. Muito bom estar aqui conosco nessa manhã, nesse domingo, no nosso encontro dominical, sempre aos domingos, às 9 da manhã, no programa Jesus na Atualidade. Esse nome é proposital para que nós possamos, dentro da analogia que a própria literatura, obrigado, Jane, que bom, que é a própria literatura trazida por Joana, por Emmanuel e por todas as obras que nós conhecemos dentro da codificação e dentro de toda a literatura espírita, nós sempre vamos trazer um tema muito atualizado que dentro desse processo, que diz respeito ao nosso dia a dia, os nossos enfrentamentos e como, à luz da doutrina, dos ensinamentos do Cristo, como nós podemos compreender. Então hoje nós vamos estar falando do livro Pensamento e Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 6, intitulado Fé. Então vamos dar início, sem muita demora. E ele começa assim a reflexão de Emmanuel. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admirar-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade. Mas, para que a lâmpada nos ilumine, o aposento recorremos aos fios condutores, que lhes transportem a força, desde que a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Então veja que Emmanuel já começa a nos provocar uma reflexão diante das situações que, porventura, dizem respeito do nosso dia a dia. Existe um atributo por trás, existe um caminho a ser conduzido e que existe em cada ação uma relação tanto com a origem quanto o seu desencadear. E ele continua assim: a fotografia é hoje um fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que o recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro, com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde de remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Então veja que todas as situações, para que elas aconteçam, Emmanuel quer nos fazer refletir que existe uma condição que lhe é própria. Existe uma situação que diz respeito a essa condição na sua execução, na sua construção. E ele continua assim: não podemos, desse modo,
plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. E aí nós vamos ver que nesse processo, que Emmanuel está nos construindo a ideia e está nos provocando a refletir sobre o significado maior e mais profundo, também precisamos olhar profundamente que nesse trecho em que ele coloca para plasmar a realização, ou seja, para construir a nossa ideia, para realizar o intento, é preciso que haja uma atitude positiva de confiança. É necessário a ação direcionada nessa construção. É necessário que a ação ela se mova no sentido que tudo possa acontecer. Caso contrário, ficaremos apenas na intenção, no pensamento, na vontade. E ele diz assim, quando ele questiona que como exprimir a fé, e ele vai a essa conclusão. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. A fé, ela é força que nasce da própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis da renovação que abarcam a natureza. Então veja que a fé, como ele retrata aqui, ela tem expressividade em tudo que pode se renovar. Aquele que acredita, aquele que traz consigo esse embrião forte, latente, dessa renovação contínua, necessária e aprimorada, fará com que quaisquer tempestades, ou intemperanças, ou até mesmo situações que porventura venham a nos causar algum tipo de restrição, ou constrição, ou até mesmo paralisia, é necessário que nossa vontade, aquilo que está em nós, esse embrião divino que consiste em todas as coisas, que ele possa realmente se aflorar. E ele continua na seguinte expressão: todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sobre a energia da fé. Olha só o que Emmanuel nos relata e nos retrata como elemento primordial. Confia o campo no vigor da primavera a cobrir-lhe de flores, sem aquele movimento que quer alterar esse curso, mas que é prudente, que persevera e consiste, confia e continua no labor da sua construção. E Emmanuel vai mais à frente. Fia-se o fio na realidade da fonte, e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é, para o homem, espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito da experiência social resulta da fé, que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Utilizando-se conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhes
à grandeza. Então veja, que não é o externo que vai me moldar, não é o externo que vai dizer realmente o que sou, ou naquilo que eu sinto, ou nas ações que eu posso mover e promover. Está dentro de nós, está em nós. Tanto que Paulo, numa das suas epístolas, ele coloca lá que a fé sem obras é morta. A construção ativa da realidade que nós queremos implementar, daquilo que queremos realizar, ou até mesmo dos atos que iremos mover, diz respeito muito mais daquilo que nós queremos externar do que propriamente do exterior. As nossas intenções moldam as ações que iremos fazer. E Emmanuel continua assim: recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum. Dele auferimos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. As nossas intenções definem efetivamente as realizações. Eu sou as minhas escolhas, aquilo que eu coloco, as minhas energias, as minhas intenções, eu estou expressando perante a vida, perante o viver, qual é a minha intenção, ou naquilo que eu estou buscando, o que eu estou sintonizado quando nós falamos sobre o universo plasmado de Deus. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos ao mal. Está falando do bem, da fé, da confiança. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo o próprio seio, a lama que lhe retinha. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Confiemos toda a ação do bem, toda a intenção do bem, todas as nossas atitudes que promovam o bem na construção, na movimentação, na ação direta do bem comum, do bem de todos, nas atitudes que eu implemento, terão sim respostas positivas, terão reflexos que estarão alinhados com esse caminho, porque depende de nós. Independente dos obstáculos, a ação direta que nós empenhamos precisa sim estar alinhado com as nossas intenções. Se eu mudo constantemente das minhas opiniões, dos meus objetivos ou daquilo que para mim faz sentido, qual é a estabilidade que eu terei naquilo que eu estou buscando ou fazendo? O rio não briga com a pedra. Ele a contorna para que no momento certo aquele obstáculo deixe de existir. Da mesma forma somos nós. Muitas vezes nos detemos, nos aprisionamos em determinados pensamentos, atitudes e comportamentos, como se aquilo fosse vinculado a nós, ou seja, apenas aquilo é mais importante. E esquecemos de todo o percurso que está à nossa frente. E nos detemos na topada. Como diz um pensamento chinês, até uma trupicão, até uma topada nos impulsiona para frente. E aí nós vamos continuar. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe
os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante, libertadora, e nos libertará dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Então veja que essa mensagem de Emmanuel sobre a fé, ela diz muito mais da nossa condição do que propriamente de qualquer outro recurso que esteja à nossa volta. Esse caminhar, esse propósito, ele vai nos levar, em muitas circunstâncias, aos nossos desafios. Desafios pessoais, desafios interiores, desafios da nossa relação, os desafios da própria vida. Então, quando ele finaliza aqui, busquemos o bem, busquemos em tudo aquilo que está à nossa volta, o olhar para o bem, o olhar positivo, o olhar construtivo. Isso me lembra a palestra de ontem, em que o trecho dela diz respeito à questão da pureza de coração. Onde, no livro Refúgio, Emmanuel, no seu capítulo 7, intitulado Pureza de Coração, ele relata e traz em nós essa mesma reflexão. Que busquemos o olhar construtivo em tudo aquilo que está à nossa volta, mas olhando com a profundidade do bem. Deixemos as críticas, as contradições, os julgamentos. Isso não constrói nada, nem em nós, e nem em outro, e nem em ninguém. Pelo contrário, nos oprime, nos limita, nos restringe. Em tudo à nossa volta existe vida, existe a manifestação divina a nos mostrar que algo maior nos convida a viver. E a mensagem de hoje, da fé, é o sentido maior de construir em nós o sentido de viver, o sentido da vida. E deixemos de lado as reclamações, deixemos de lado as conturbações que, por vezes, só querem ganhar espaço na nossa mente. Criar atribulações que, por muitas situações, nós ficamos ali contidos, retidos, aprisionados em sentimentos, no medo, nas mágoas. E deixamos de observar que a vida da nossa volta ela é latente, é ativa. Eu estava vendo agora de manhã uma mensagem que falava sobre luz e sombra, em que nós precisamos iluminar, mas precisamos, através da luz, reconhecer que se há sombra é porque existe luz. E se a luz se expande, obviamente, em algum momento à nossa volta haverá sombras. Então, se nós lidamos e nós temos esses dois lados, nós somos luz e também sombras. As sombras são os percalços de nós mesmos, são as nossas dificuldades interiores, que significa, em muitos momentos, o aceitar, o compreender, em saber lidar com as nossas próprias limitações. As sombras são os fatores limitantes que nós criamos. E só existe em nós. Aí eu reconheço no outro, sim, mas eu reconheço porque eu também tenho. Então, se eu tenho sombras, é porque também eu tenho luz. E essa luz eu preciso fazer com que ela realmente ganhe volume. E para isso eu faço o quê? Eu trabalho as minhas sombras. Eu trabalho os meus sentimentos, as emoções de ainda não conseguir aceitar, de compreender. Por que em mim ainda é difícil aceitar determinados comportamentos? Porque são os meus julgamentos que me limitam. São as minhas atribulações pessoais
que causam essas limitações. A gente ouve muito falar de crenças limitantes. Para que isso aconteça, é necessário que eu construí essas crenças. E na mensagem de hoje, Emmanuel quer nos mover no sentido exatamente o contrário. Desconstruir em nós o que impede que a nossa fé, a nossa confiança, o movimento contínuo do crescimento e do aprimoramento aconteçam. Nós fomos criados para a luz. Nós somos espíritos imortais, caminhando num processo de evolução e crescimento para nos tornarmos puros. E para que, assim como está no capítulo 8 do Evangelho, os que têm puro coração, porque verão a Deus, uma das bem-aventuranças. Então, para que eu alcance essa amplitude, é necessário que eu trabalhe o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência e tudo aquilo que são os vícios morais que ainda nos impedem de alçar esse voo de maturidade espiritual e maturidade moral. Portanto, não está fora, não está em nenhum lugar, não está restrito dentro das paredes, seja de uma instituição espírita, de um templo religioso, de qualquer lugar que você considere necessário e importante. Jesus disse: quando fostes orar, volte para o seu quarto, para o seu aposento, para si, para você. E assim reconheça dentro de você o que precisa ser trabalhado. A fé, como traz Emmanuel, para que ela ganhe espaço e forma, é preciso atitude. E essa atitude, eu reconhecendo em mim, que ainda impera as minhas fragilidades, as minhas intemperanças, e tudo aquilo que não me permite o olhar adiante, é exatamente aí que está a proposta de Emmanuel. Para que aconteça é preciso atitude, ação. Lembrando Paulo que a fé sem obras é morta. Então, para que a fé, essa que nós tanto buscamos, e que às vezes dizemos: eu estou com a minha confiança, não sei mais. Se nós formos olhar com mais profundidade, se olharmos de dentro para fora, nós vamos ver que a nossa faxina mental, que a nossa faxina emocional precisa ser feita continuamente, porque é um exercício diário. Assim como a oração, a nossa valorização da fé, emulsionar, ganhar força, para que assim possamos vencer as intempéries. Lembrando de que o último ato de Jesus, ali na cruz, foi perdoar. Foi pedir perdão. E da mesma forma, perdoar aqueles que não entenderam a sua presença, por não saberem literalmente o que estavam fazendo. Não usou de julgamentos e nem de tudo aquilo que ele poderia intervir e fazer. Então, o caminho da fé, o caminho da confiança, o caminho dessa elevação íntima, começa no auto-perdão, começa em nós, reconhecendo que somos seres em evolução, imperfeitos, como nós vimos e entendemos, em que todo esse conhecimento da doutrina espírita, trazida pelos espíritos, é exatamente para nos auxiliar a reconhecer que todo esse movimento está dentro de nós. Então, comece com o auto-perdão.
reconhecendo muitas vezes as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, os julgamentos, para que assim, à medida que a gente tiver condições e os recursos internos, interiores, mas não percamos o olhar para o alto, o olhar nas ações divinas, o olhar na misericórdia de Deus, que nos oferece continuamente e diariamente as oportunidades necessárias para que as nossas ações, para que os recursos de nos movimentar, eliminando gradualmente, na medida em que eu vou tomando consciência de mim, do meu ser, do ser imortal que somos, do ser iluminado que seremos, eu possa literalmente trabalhar em mim mesmo tudo aquilo que é necessário para que eu construa essa fé. Como disse Jesus aos apóstolos, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a essas montanhas, movam-se. Então construamos essa fé contínua nas nossas atitudes diárias, nas nossas reflexões diárias, através da oração, da prece e do reconhecimento sobre nós mesmos, para que assim, toda nossa jornada, nosso caminhar, possamos trilhá-lo conscientemente e agirmos no sentido de mover e promover a mudança da nossa própria reforma íntima. Sem querer reformar ninguém, mas reformando a nós mesmos, das nossas atitudes, formas de pensar, de agir, de interagir, de como eu me coloco no mundo. Lembrando que eu estou no mundo, mas não pertenço a ele. Que a paz, a luz e o amor possam trazer a todos nós nessa semana, através da mensagem que nos foi trazida hoje por Emmanuel, tenhamos um momento de reflexão e de mudança. É necessário que a gente comece em algum local. Por que não hoje? Por que não agora? Só depende de você, só depende de mim. Tudo aquilo que diz respeito a mim, depende de mim mesmo. Que Jesus ilumine a todos nessa semana, que nos traga sempre, nas oportunidades que nos chegam, o olhar do bem, o olhar do amor, o olhar profundo, e que possamos extrair de todos esses momentos aquilo que for melhor, que venha a nos construir, a nos mover no caminho da luz, no caminho da paz e no caminho do amor. Tenham todos uma ótima semana. Gratidão por você estar comigo nessa manhã. Gratidão por você que estará assistindo a esse vídeo depois. Que a mensagem possa chegar até você igualmente. Então, muita paz, um bom domingo em família, uma ótima semana. E estaremos juntos no próximo domingo, no nosso encontro, Jesus na Atualidade, sempre às 9 da manhã. Muita paz, muita luz a todos. Fiquem na paz.